Olá, tudo bem? Passando aqui para a gente conversar sobre a sua atividade mapa, que está maravilhosa, tá? Então, nós vamos falar ali sobre recrutamento e seleção. Tem uma frase que eu gosto bastante, não sei de quem é, não me lembro, tá? Que diz que não há treinamento que resolva uma seleção mal feita. Isso é verdade. E isso custa tempo, e custa dinheiro, e custa energia para uma organização. Então, se você tem um processo de recrutamento e de seleção bem feito, entendendo que são processos distintos, tá? Importante você compreender e pesquisar e saber a diferença entre esses dois conceitos, tá? Recrutamento e seleção. Então, eu preciso fazer esses dois processos de uma forma muito bem feita, né? Eu preciso recrutar, então eu preciso aí buscar exatamente o que eu preciso no mercado, né? E eu preciso daí selecionar. Então, tanto no recrutamento quanto na seleção, se eu já conseguir dar uma filtrada aí, inclusive a respeito de culturas compatíveis, que aqui daí eu estou falando do fit cultural, é muito significativo, porque daí você vai ter uma aderência maior, você não vai ter rotatividade de funcionários dentro do contexto organizacional. Então, isso é fundamental, né? Nós estamos falando aí de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Então, eu preciso entender que o recrutamento e seleção é sim uma chave estratégica para o sucesso organizacional. Então, na tua atividade que você já deve ter acessado aí, tem aí um texto de contextualização para vocês, que inclusive falo do fit cultural. Então, você pode inclusive se aprofundar um pouco mais, pesquise um pouco mais sobre o que é fit cultural, por que é importante nesse processo de seleção, porque isso deve ser levado em consideração, né? Que quando nós não consideramos isso, como isso pode impactar negativamente no contexto organizacional. E na sequência, eu apresento uma situação hipotética, tá? Então, falo que você acabou de ser contratado como gestor ou gestora aí na empresa ABC, que é uma empresa de tecnologia com sede numa grande cidade. E daí eu trago várias características dessa empresa. Inclusive, eu trago até a missão e a visão dela e descrevo bastante sobre ela. Por que isso é importante? Porque ali atrás nós falamos um pouquinho sobre fit cultural. E considerando a proposta que é da atividade, que você vai desenvolver um processo de recrutamento, né, vai propor, né, aí um processo de recrutamento específico e depois de seleção. Então é importante você entender qual que é o perfil dessa empresa, qual que é a cultura dessa empresa. Então você precisa entender isso, por isso que eu trouxe tantos elementos aí nessa situação hipotética, tá? Então leia com bastante atenção também essa situação hipotética que inclusive envolve você, que eu digo que você acabou de ser contratado ali como um novo gestor. Então leia aí o teu livro didático, assista às aulas conceituais sobre o tema, fique afiado aí sobre recrutamento e seleção e cultura organizacional e fit cultural, tá? Importante, e descrição de cargo também, importante você ter uma base, uma compreensão assim sobre esses temas, que é justamente a atividade, tá? E o que eu vou pedir, o que eu pedi para você aqui na atividade? A primeira coisa que você vai fazer, então você vai ler lá o caso, a situação hipotética ali que você está trabalhando lá, né? Que é a empresa ABC. E você vai apresentar, você vai escrever aí a sua percepção pessoal sobre a empresa. Por isso que eu trouxe tantos elementos ali, você vai ver na situação. Então, quando você lê tudo aquilo, você enxerga que tipo de empresa, né? Em termos de cultura, de valores, né? É nesse viés aí que eu quero que você escreva. E por que eu pedi isso logo no início? Porque isso é muito importante, como eu já disse, que vai servir de uma base de identificação do fit cultural junto aos candidatos à vaga. Então, qual que é o perfil? Então, se eu tenho uma empresa tipo o Google, né, super inovadora, super aberta, não tem nenhum um organograma muito verticalizado, é mais horizontal, trabalha por projetos, por entregas, uma pessoa que de repente é extremamente conservadora, extremamente metódica, talvez ela não vai gostar de trabalhar nesse ambiente. Só que às vezes as pessoas não têm essa consciência. Então é o recrutador e o selecionador que deve ter essa consciência e perceber isso e fazer os testes adequados para identificar esse perfil.
Porque a pessoa, às vezes, ela nem se autoconhece, ela nem se identifica, ela nem sabe exatamente como ela é. Então, é responsabilidade de um profissional capacitado, no caso você, né, identificar isso, né, e dizer, bom, esse perfil é compatível aqui com a empresa, não, esse perfil não é. E não é só pela empresa, é pela pessoa também, né, porque tudo precisa fazer sentido, precisa estar alinhada, a pessoa precisa se sentir pertencente àquele universo. Daí ela quer ficar e ela dá o melhor dela, tá? Então, o primeiro ponto que você vai fazer é apresentar a sua percepção pessoal acerca da empresa, tá? Na sequência, você vai indicar se o processo de recrutamento será interno ou externo. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui? Que lá na situação hipotética já traz isso. Que você precisa abrir um processo de recrutamento e seleção para uma vaga, tá? Pode ser uma vaga em qualquer área. Eu não defini ali para não fechar. Então, você lê sobre o que é a empresa, o ramo que ela atua, as características dela, e você pensa aí, pode ser qualquer vaga aí para essa empresa, ok? Então, você vai contratar, é uma vaga só, então você vai abrir ali, então você vai indicar. Esse processo de recrutamento vai ser interno ou externo, né? Porque existem esses dois tipos, que você precisa entender também para poder escolher. Não, prof, eu não tenho resposta certa e errada. Pode ser interno, pode ser externo, depende do que você achar mais oportuno nesse momento. Só que você precisa justificar a sua escolha, tá? Aí na sequência você vai indicar qual é a vaga que você vai desejar preencher e você vai apresentar a descrição e as especificações do cargo em aberto. Tá? Então você tem essa explicação aí dentro do teu livro, né? Como é que se faz isso. E você, obviamente, pode sim pesquisar fontes externas, fazer incentivo que vocês busquem outras fontes de pesquisa. É só citar ali depois qual foi a fonte que você utilizou, tá? Então, indique a vaga, indica se vai ser, né, um processo ali de recrutamento externo ou externo, né? E especifica lá, faz as especificações dessa vaga, tá? Na sequência, você vai apontar qual é o canal de divulgação que você vai utilizar, que isso também tem tudo a ver com o perfil da empresa, o público que você quer alcançar. Inclusive, tem uma frase de um filósofo, não vou lembrar o nome dele também, a gente, desculpa, não lembro as frases e não lembro os nomes das pessoas, que fala assim, que o meio é a mensagem. Isso faz muito sentido, né? Então, onde você vai divulgar? Qual é o canal de divulgação? Você pode usar mais de um, não tem problema. Mas qual você vai, ou quais você escolhe divulgar? E por quê? O mais importante, justifica a tua escolha, tá? Porque a gente acabou de falar assim, né, das afinidades, da cultura, né, do fit cultural. Então, quem você quer atingir, navega por quais canais? Olha como isso é importante no processo de recrutamento, tá? Então, é isso. Nós estamos ali no item 3. Então, você identifica a vaga, qual você vai abrir o processo de recrutamento, apresenta a descrição e as especificações do cargo e apresenta o seu canal, onde você vai divulgar canal ou canais e explica por que você está escolhendo isso. Beleza? Beleza. Ótimo. E daí, mas como que vai ser esse texto? Como é que você vai divulgar? Isso é importante também, né? Aí é o quarto ponto. Você vai apresentar um texto discursivo de divulgação dessa vaga em aberto. E o que deve conter, entre alguns outros elementos, mas assim, os principais que tem que conter neste textinho ali que você vai usar. Você vai desenvolver esse texto para daí divulgar a vaga lá nos canais que você vai escolher. Precisa indicar 2 habilidades técnicas e 2 competências comportamentais requeridas dos candidatos e indicar 2 requisitos básicos para se candidatar à vaga, tá? Então, eu vou escrever o meu texto lá, né, de convite para as pessoas virem trabalhar comigo. Então, eu preciso identificar a vaga, né, preciso das especificações dessa vaga e quero que contenha também o que eu acabei de falar, as 2 habilidades técnicas, 2 competências comportamentais e 2 requisitos básicos, tá? Para essa vaga aí. Então, isso que você vai pedir tem que ser coerente com a vaga que você abriu. Concorda? Olha como isso é importante. Quinto passo: indique se o processo de seleção ocorrerá de forma presencial ou online e justifique sua resposta. Então, eu divulguei
que é o processo de recrutamento, achei de spoiler. Divulguei a vaga, estou recrutando. Ah, já colhi, né, escolhi alguns candidatos, né, que reportaram a esse convite, essa vaga que foi divulgada. Agora eu vou para o processo de seleção. E daí, esse seu processo de seleção, ele vai ocorrer de forma presencial ou vai ser de forma online? Não tem resposta certa. É o que você entender que para essa empresa e sob o seu ponto de vista é melhor. Agora você precisa sempre explicar por quê. Ah, prof, é presencial, por quê? Né? Você precisa justificar a tua escolha. Ah, é online, por quê? Justifique a tua escolha. E por fim, para a gente fechar, você vai escolher e explicar 2 técnicas de seleção que você vai aplicar nesses candidatos, tá? Então, esse é o melhor momento para você ver e poder mensurar aí o fit cultural, tá? Então, o que vai ser? Aí um questionário, é uma dinâmica, uma entrevista, enfim, aí no teu livro didático traz várias possibilidades, pode fazer pesquisas extras também, não tem problema. E é isso. Então, daí a gente fecha o ciclo, entende? Então, por que eu trouxe um caso fictício para você? Porque a gente está trabalhando também a questão do fit cultural, né? Então, que tipo de empresa é essa, né? Qual a visão que eu tenho dessa empresa? Por isso que a primeira questãozinha lá é para você escrever a sua percepção dessa empresa, tá? Aí você vai montar o teu recrutamento ali, que é uma vaga só, e que você que vai escolher que vaga é essa, vai apresentar a descrição da função aí do cargo para essa vaga, né? Depois você vai desenvolver o texto, vai indicar, né, onde que você vai divulgar essa vaga e depois você vai dizer no processo seletivo, é um presencial, é online, por que um ou outro, e depois quais as técnicas que você pretende aplicar no processo de seleção. Então aqui você vai praticar muito, e isso é muito importante, porque como eu disse no começo da nossa conversa, não há treinamento que resolva seleção mal feita. Então olha como isso é um ponto sensível na organização, né? Nós estamos falando, né, de quê? De pessoas, gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes. Então, vocês precisam conhecer todo esse processo, porque é muito significativo. Porque às vezes a gente vai atuar em algumas empresas que elas às vezes nem têm um departamento específico lá, né, de gestão de pessoas. Daí fica a cargo da gente ter esses conhecimentos extras, né, que são muito significativos para contribuir de forma pontual e assertiva nesse processo que é tão sensível e importante para qualquer organização, ok? Então, bom trabalho para vocês, aproveitem, se divirtam, que é muito importante nesse processo. Façam textos criativos ali para divulgar o recrutamento, eu acho isso muito válido, né? Pesquisem exemplos por aí, mas não deixem de considerar as especificações da atividade, ok? Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu professor mediador, ok? Até mais, tchau, tchau!